A origem de Marabá está estreitamente ligada à navegação fluvial e à criação, pelo então governador do Pará, Lauro Sodré, do famoso Burgo Agrícola do Itacaiunas. E ao contrário da trajetória do fundador Francisco Coelho da Silva, que é bem conhecida, pouco se debate sobre a importância dessa comunidade agrícola, gerida pelo coronel Carlos Gomes Leitão, no desenvolvimento de nossa cidade. É nesse universo, que remonta do final do século XIX até os dias atuais, que vamos navegar. E nada melhor que conhecer os fatos daqueles que os viveram, ou os receberam por meio da oralidade de antepassados diretos. A partir de agora, percorreremos o caminho das águas. De acordo com a história, com a pesquisa que a gente tem feito, o processo de ocupação da região do Médio Tocantins, ele se dá a partir de uma dinâmica protecionista desenvolvida pelo primeiro governador do Pará, que foi Lauro Sodré. Ele chega ao governo do estado em 1891 e vai até 1897. E é justamente nesse governo que a ocupação da região, essa região do rio Itacaiunas, ela foi mais intensamente ocupada e, na verdade, é uma ocupação orientada, uma ocupação coordenada justamente pelo governo do estado. O Henri Codreau, ele está diretamente relacionado a esses anseios do governador Lauro Sodré. Ele era basicamente bem experiente no processo de viagens pela Amazônia e ele detalhava muito bem as suas viagens através de fotografias, através de desenhos. Então, ele tinha essa experiência, ele era, na verdade, um navegador bem experiente. A escolha de Codreau pelo Lauro Sodré está relacionado a quê? Ao interesse, ao grande interesse de Lauro Sodré aqui na região do rio Itacaiunas. Codreau, ele, como eu disse, ele detalhava muito bem, ele trazia, na verdade, uma legitimidade ao percurso em que ele fazia. Tamanha a importância que Lauro Sodré havia tomado sobre a região. A viagem de Codreau para essa região se deu em 1897 e esse detalhamento da sua viagem de Belém até a região do rio Itacaiunas, posteriormente seria registrado ou publicado com o título Viagem a Itaboca e ao Itacaiunas. Antes de Codreau, também houve um registro, e também coordenado pelo governador Lauro Sodré. A inspeção dessa região, sobretudo na região onde havia se instalado a colônia agrícola do rio Itacaiunas. Havia delegado a um engenheiro, um homem de governo, de nome Inácio Batista de Moura. E o objetivo do Inácio Batista de Moura é justamente inspecionar a região. No entanto, Inácio de Moura, ele faz descrições do percurso, além da descrição física. Mas só que o objetivo do Inácio Moura não era o mesmo objetivo de Codreau. Por exemplo, Codreau, ele foi contratado para visibilizar o percurso, para mostrar detalhadamente o percurso de Belém até a região do rio Itacaiunas. O Inácio Moura, com outro objetivo, ele foi, na verdade, escalado por Sodré para inspecionar a região. Ele era um engenheiro e justamente para contribuir no processo de construção do núcleo agrícola na região do Itacaiunas. Um dos objetivos do Sodré era justamente ocupar essa região, que era uma região estratégica, principalmente porque era uma região também contestada por Goiás e Maranhão.
E esse interesse ele se intensifica a partir da descoberta de borracha de caucho na região do Alto Rio Itacaiunas. É o período áureo da borracha, da valorização da borracha na Amazônia. O núcleo agrícola, ou colônia agrícola, como queira, foi instalado nessa região justamente para instalar a bandeira do Pará aqui. Sou Francisco Arnilson de Assis, a minha formação em letras é língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, e também tenho uma especialização em história. E desde 2016, acreditando que o turismo seria um potencial muito bom a ser explorado em Marabá, eu fui revisitar a história de Marabá com base em livros. Condro veio ao burgo agrícola do Itacaiunas por conta de uma riqueza que estava surgindo aqui na região, que era o caucho, uma seringueira que produzia uma borracha de qualidade. E o Condro veio para cá por conta de um contrato celebrado com o então governador Lauro Sodré para avaliar qual seria a melhor logística para a região. Se seria a construção de uma estrada de ferro ou a navegação a vapor. Ele não sabia, mas o Lauro Sodré já havia iniciado os estudos para a construção da estrada de ferro Tocantins, que realmente veio a ser construída. Então, Condro veio para cá em uma missão que iniciou-se em 31 de dezembro de 1896 e se prolongou até o dia 23 de maio de 1897. Porém, ele permaneceu na companhia do Carlos Gomes Leitão por apenas 3 dias. Por apenas 3 dias ele esteve no burgo e percebeu qual era a situação do burgo. Na verdade, o burgo estava pegando fogo, fruto da efervescência da riqueza gerada pela borracha. Então, quando a borracha foi descoberta em 1895 pelos irmãos Antônio e Hermínio Pimentel, também este fato da borracha ter sido descoberta e ter grande valor comercial foi o motivo de trazer para a região uma forte imigração, dentre eles o Francisco Coelho da Silva, que veio para Marabá em 1897. Então a missão de Condro, a primeira que foi registrada em livro, Viagem ao Tocantins e Araguaia, e uma segunda missão, retratada no livro, Viagem a Itaboca e ao Itacaiunas, onde ele veio fazer um estudo minucioso das cachoeiras de Itaboca. Para quem não sabe, Itaboca era um conjunto de cachoeiras, como tinha a Cachoeira do Inferno, Capitariquara, dentre outras, nas proximidades de Tucuruí, e também fazer um minucioso estudo de exploração ao Itacaiunas. Esta segunda obra, Viagem a Itaboca e o Itacaiunas, é interessante porque ele mapeia a região. Existem os mapas mostrando a localização do Burgo 1, Burgo 2. Então, essa segunda viagem também foi realizada em julho de 1897 até outubro. Bom, eu sou o Sérgio,
nascido e criado no Carapajó, município de Cametá. Saí de Carapajó em 70 para 71, fui para Belém, porque lá o negócio lá era muito devagar. Aí comecei a trabalhar nesse ramo de construção de barco. Aí comecei a rodar muito. Estive em Coraci, aí vim para Marabá. Cheguei em Marabá em 73 para 74, no início de uma enchente grande já que teve em 74. Aí trabalhava aqui, aí voltava a Belém para o passeio, ia lá no meu lugar, depois não fui mais. Aí me estabilizei em Marabá. Aí construí família, escolhi Marabá para ser minha cidade e continuei nesse ramo dessa construção, porque é uma coisa que é dom de nós, acho que é dom de nascença, que é uma coisa que está no sangue. Eu conheci muitos grandes mestres de obra, como o mestre Bugico lá no Carapajó, que era dono de estaleiro lá em Belém. Conheci o Taperê, conheci o Abaeté, que era lá no final da Djalma Dutra, estaleiro do Abaeté. E o tal de Taperê foi faladão, foi ali na Camilher. Em Marabá, cheguei aqui e encontrei com o mestre Rosa. Aí comecei a trabalhar com o mestre Rosa e o mestre Alexandre. Só que tinha muito mestre nesse tempo, nessa região. Mestre Rosa, mestre Olívio, mestre Zé Camato, João Moura. Eram vários mestres que mexiam com suas embarcações de transportar castanha das grotas para dentro de Marabá. Aí, resumo da história, foi enfraquecendo a castanha, né? Que começaram a derrubar as matas, transformar em fazenda, foi acabando com a castanha. Aí a demanda de construção de castanha foi enfraquecendo. Aí os barcos que carregavam castanha começaram a carregar areia. Uma mão de obra doida mesmo. Um pau pregado numa lata, o cara tem que encher a lata de areia, carregar no ombro e botar dentro da embarcação. Quem é daqui de Marabá, que conhece esse período, sabe dessa história todinha. Aí transportar essa areia da praia aqui para o Beiradão, para o lado de cá. Aí começou a botação de areia de barco. Hoje em dia nós temos o quê? Só a draga aí, ó. Não tem mais nada manual, não. Só na draga. E esse meio de transporte que surgiu, que hoje em dia nós temos um fluxo absurdo de gente indo para a praia, para banhar, atravessar nesses barcos que estavam trabalhando. Vou com vocês aí tomar um banho lá do outro lado. Tá? Um grupo de barcos que mexia com isso, aí resolveu fundar uma entidade, botaram o nome de Associação de Barqueiros, criaram o CNPJ, e hoje em dia está aí o meio de transporte que vai e vem para a praia Tucunaré, hoje em dia está diário, né? Agora, construção de barco, eu acho que eu perdi a conta de quantos eu fiz. Eu lembro de uns e outros não, porque, por exemplo, o que você trabalhou com mais precisão nele, passou mais tempo, muitas vezes você lembra, e os outros você não lembra. Eu sei que eu fiz muito. O casco de penta, o penta falado, era um tal de motor 12, um tal de Paulista, era o nome do motor. Paulista, o Arquimedes e o Electrolux. Puxado num cordão, enrolado no volante que tinha para funcionar. Aí foi sair, acabando os pentas. Entrou a transformação do paco-paco, que o pessoal chama aqui paco-paco. Região de lá da Baixada de Belém é pupupu. Aí essa transformação já começou a modificar o estilo das embarcações. Hoje em dia tem barco aí nesse porto aí, nem parece que foi um penta. Então a história do penta é essa aí. Saiu o penta, entrou o paco-paco. E hoje em dia nós temos aí as embarcações grandes, que hoje em dia tem de lazer, que está se acabando tudo, por causa do preço da madeira que está grande demais. E isso aí tudo da extinção. Aqui no Marabá vai acabar. É duas coisas, construtor de embarcação
e barco de madeira. Vai ficar só essas canoas mesmo. Porque a canoa, ela se torna um custo menor, a mão de obra mais barata e gasta menos material, né? Porque a construção naval, a construção do barco, ela tem várias mãos de obra embutidas numa só. Por exemplo, ó, tem a construção do carpinteiro, aí tem o tal de calafate, que é para calafetar ele, amassar para ele não afundar, meter o algodão, estopar ele todinho. Aí vem a pintura, aí vem o mecânico, aí vem torneiro, envolve eletricista. Quer dizer, no mínimo são umas 7 profissões envolvidas numa obra só, para poder concluir uma construção de um barco. Sobretudo se ele for grande, um barco grande de lazer, que hoje em dia, essas embarcações grandes, o cara começou a construir para lazer, né? Só para curtir mesmo, final de semana, algum feriado, alguma coisa. Então, até a mão de obra é diferente. Já entra o acabamento, que antigamente não tinha, que era só o pente e o batelão, que era rústico mesmo para carregar castanha. Então, a parte desse barco que foi transformado para lazer, já, até a mão de obra é diferenciada. Aí eu construí vários deles aí, ainda tem uns 2 aí no Beraúba. Por prova está aí o Plínio, bem no porto aqui do Marabá, o único marabaense grande que ficou por lá de cima, que transportava castanha daqui para Belém. E tinha muito barco grande, embarcação grande. Aí o Plínio está aí, foi construído, ele foi para a água na enchente de 74, eu já estava aqui em Marabá, quando ele foi construído bem aqui perto aqui dessa árvore aqui que nós temos, aqui por detrás aqui, foi construído o Plínio. Quando o rio encheu, que tomou o terreno aqui, ele saiu dos calços, aí foi para dentro do rio. Então, quer dizer, esse Plínio foi construído aqui. Para mim, o barco Plínio não é apenas uma embarcação comum. Para mim, o barco Plínio é um testemunho vivo da história de Marabá, principalmente por estar associado ao transporte de castanha do Pará. Um barco grandioso de 21 metros de comprimento. Conversei com o vereador da Câmara Municipal e ele disponibilizou no orçamento para 2025, que ainda não foi aprovado, ainda tem uma outra etapa de aprovação, mas quanto a isso não haverá problema, esse não é o problema. Então, está no orçamento um recurso para a compra de um barco para passeios turísticos em Marabá. Eu fico pensando, poxa, o Plínio está aí, o barco Plínio está aí. Quem dera se fosse adquirido o barco Plínio, porque o barco Plínio é o último barco remanescente do transporte de castanha do Pará. E quando encerrou-se o ciclo da castanha em 1980, o seu proprietário, o senhor Osório Pinheiro, chamou o mestre Alaô Barradas para fazer as adaptações do barco, seus pavimentos, camarotes, enfim, uma série de confortos voltados ao setor turístico. E o turismo não deslanchou. E nós temos o barco aqui encostado no Rio Tocantins, sem uso, gerando gastos e despesas. Eu considero o barco Plínio como um monumento vivo, uma memória viva, assim como nós temos o Palacete Augusto Dias, que foi transformado no Museu Municipal Francisco Coelho. Agora eu vou falar um pouquinho desse barco. Esse barco foi construído em 1975 pelo mestre Rosa e o mestre Alexandre. Foi construído aqui, diferente de alguns, ou da maioria dos barcos, que eram construídos às proximidades de Belém. E o nosso barco Plínio, como todos os outros aqui da região, quando chegavam em Belém,
transportando castanha, eram conhecidos como os barcos de Marabá. É de muita importância que nós tivéssemos essa embarcação a transportar turistas. Mestres, barqueiros, construtores, apoitei minha canoa imaginária, real e libertária, bem junto das balsas de Buritis, recém-chegadas do Maranhão, depois de léguas e mais léguas de águas. Lavadeiras e bentivis cantarolavam lá no Pontal, garças e jaçanãs a passearem no saranzal. Moleques davam tibumbos de cima de um belo batelão. Vários tipos de embarcações atracavam, descarregavam mercadorias e sonhos. Outras partiam rumo ao medonho interior de escuras matas. Hoje, o quadro de minha mente retrata um enorme estaleiro ancestral. Mestres guardiões da carpintaria naval, constrói um enorme barco a motor, pois meu peito não suporta mais a dor. De ponta de vara, rios abaixo ou acima, seja no transporte do caucho, seja no transporte da castanha, beradeiras se assanham de Belém até Goiás. Cachoeiras, corredeiras e pedrais já não assustam mais, depois de motores potentes, composição de barcos imponentes, transportando minha gente, transportando mercadoria, transportando a nossa riqueza. Nos igarapés que transbordam de meu olhar radiante, causam um enchente de diamantes nos caminhos das águas destes confins. São verdadeiras pedras preciosas, verdadeiras lendas da Marabá dadivosa, que dá vivas aos seus navegadores. Salve, salve os mestres construtores, imortais nos rios Itacaiunas, Araguaias e Tocantins. Bertim de Carmelita. Sou o mestre Zequinha, eu estou aqui mais uma vez para narrar algumas coisas da minha terra, cidade de Marabá, com relação aos mestres portuários como que trabalham na área do naval. Eu vou começar mostrando a música do Miguel Serrano. É o mais conhecido que ele era, além dele. Ele era um bom piloto. Então, o assunto hoje é falar de barcos, de construção de barcos. Ele trabalhava nisso, mas ele era piloto, um bom piloto. Me convidaram para uma peixada na Rua dos Inocentes. Me deram um tapa na boca, quase me arrebentam os dentes. Farinha pouco, meu pirão primeiro, pimenta de cheiro, limão se acabou. Eu conheci um pouco da carpintaria naval quando eu me casei, né? E meu sogro era um carpinteiro, ele era carpinteiro naval. Ele mexia com toda a área de carpintaria, ele era da área naval, da área de marcenaria e também da área civil, que é a construção de prédios, né, de tetos de prédios, construções de currais. Ele era muito bom nisso, fazia muito bem. E eu desde jovem já fazia os tamboretes de madeira, bancos de pote, eu fazia também aqueles bancos. Antigamente não tinha, as casas de Marabá tinham, pouca gente tinha geladeira, que era querosene, aquela geladeira querosene, não tinha energia. Quem tinha energia, só quem podia mesmo, quem era um poder aquisitivo melhor, é porque não usava, mas a maioria da população, a população mesmo, eles usavam o pote. Por onde Deus passa, no meu caminho nada
nada me embaraça. Por onde Deus passa, no meu caminho. Eu tenho esse dedo aqui, ó, cortado. Quando eu confeccionava os barquinhos de Buriti, brincadeira de brincadeira, né, no Miriti, né? Eles chamam Miriti, eu chamo Buriti, aqui na nossa região é Buriti, que vinha nas balsas, a gente aproveitava e cortava o Buriti com a lâmina, aquela lâmina Blair Blade, que meu pai tirava a barba e deixava lá, e eu fazia as pontas do coisa para fazer os brinquedinhos, os carros, os barquinhos, e era assim. Já quando eu fiz meu primeiro barco, foi minha canoa, já foi agora, já depois do ano 2000. Eu pescava também, gostava de pescar, porque já vinha fazendo isso com meu pai, né, na minha infância. E pagava para fazer canoa para mim, para calafetar, mas eu ia olhar como era que era feita. Aí meu sogro fez uma canoa para mim e disse que ia me ensinar. Tinha as ferramentas, né? E ele me ensinou a manejar enxó, como bater o prego, a firmeza de bater o prego numa tábua para não estragar, de furar com o arco de pua, de cortar com formão, com a planar para limpar a tábua para poder fazer o serviço, né? A fazer as costuras para o calafate não ter muito trabalho de facilitar o trabalho do calafate, que é outra profissão também que envolve a carpintaria naval. Sou da cidade de Garapé-Miri, eu trabalho aqui em Marabá 12 para 13 anos. E eu vim para cá numa das reformas do barco do Cláudio, né, que era um dos pioneiros da castanha na época aqui, né. E aí foi um barco que nós reformamos e tivemos êxito, né. E depois disso nós ficamos por aqui mesmo trabalhando. E foi o que eu aprendi, né, em seu meixo até hoje. Eu teve 2 mestres, na verdade. Um na época, era o final do Nafulema, eu entrei com 12 anos, era um dos carpinteiros, dono do estaleiro lá em Garapé-Miri. Aí depois eu fui para o mestre Agenor, que é muito conhecido, inclusive já deu várias entrevistas, mas também ele é falecido já, o Agenor. Agenor Machado. É um dos maiores construtores naval que tem dentro do estado do Pará. Com 18 anos eu já era capacitado para fazer qualquer tamanho de barco. Hoje eu reformo, faço, já fiz barco para 36 metros de comprimento com 9 de largura. O Plínio Pinheiro. Fiz algumas mudanças bem pequenas nele. Rapaz, foi 2010, se eu não estou enganado. Rapaz, hoje em dia, na verdade, o que acontece? O jovem não está interessado mais nisso aí. Eu mesmo encontro muita dificuldade em arrumar até um cara para me ajudar. E pagando até mais do que a construção civil, mas tu não encontra não. A grande dificuldade está que não tem mais interessados, né? E também o jovem, cara, ele quer mais essa área aí de informática, né? Ele não quer mais saber, ele está fazendo muita, eu vou dizer, para ser sincero, direto, força, né? E por esse motivo nós somos muito procurados. Eu mesmo não tenho tempo nem para... De domingo a domingo eu trabalho. Não tem quem faça, a não ser... São poucos aqui em Marabá, entendeu? São bem poucos. Rapaz, a gente só aprende, eu aprendi assim, é só fazendo, entendeu? Então, não tem aula teórica, tem aulas práticas, né? Mas aí o povo não tem interesse em cortar com uma ferramenta de mão. Se tu procurar hoje até mesmo dentro da marcenaria de MDF, é tudo elétrico. Então, hoje ninguém aprendeu a cortar nem de serrote, entendeu? Desse jeito aí.
Dependendo da região, eu já rodei todo esse Pará trabalhando, né? Dentro de cada região, há um tipo de uso da navegação, né? Das embarcações. Algumas é para carregar açaí, outras para carregar mantimento, mercadoria, madeira, né? E passageiros, entendeu? E cada uma existe um tipo de forma, digamos assim. Ultimamente, nós estamos usando muito para essa região da pesca a forma quadrada. Ela não é arredondada, ela é quadrada. É o pé de caverna quadrado, que é usado mais para pesca. Rapaz, eu aprendi a gostar, né, cara? E eu me afasto, às vezes, um tempo, que eu trabalho muito na construção civil, eu tenho marcenaria hoje também. Mas sempre eu volto, porque foi uma atividade que eu aprendi desde a minha adolescência, né? E hoje já vou fazer 50 anos, então eu gosto do que eu faço, aprendi a gostar. E me sinto bem, às vezes estou trabalhando na beira do rio, pegando o vento, é bom demais. Meu nome é Raimundo Coelho de Souza, né? Nascido e criado em Marabá, conhecido como Xengo. Minha idade é 78 anos. Trabalhei de construção de barco, né? Junto com o Mané Gonçalves, com o mestre Turquinho, com meu pai. Né? E trabalhei vários anos com eles. Né? Não era dono de estaleiro, né? Mas trabalhava com eles, os donos de estaleiro. Aí eu comecei a trabalhar, começava a fazer a construção do barco logo, né? Aí junto com esses mestres, né? Até o final. Naquelas épocas não tinha motosserra, não tinha esse marqueta, não tinha nada, nós trabalhávamos manual. Era tirar madeira do serrotão, aí ia trabalhar com o serrotinho, tá? Aí usava plana, usava enxó, né? Machado, né? Serra de volta para fazer as cavernas. Aí tudo era manual. Caverna é os espinhaços, né? Que é a costela do morto. Começava da quia. Fazia logo a quia, primeiro lugar, aí depois fazia as cavernas, aí fazia a borda, né? Que é o beiço deles, né? A borda, né? Aí ia forrar ele. Cavernava todinha e ia forrar. Todinho. Depois estava pronto, aí ia para o calafeto. Aí trabalhava, calafetava, aí pintava, daí estava pronto o barco. Minha função era comecei como ajudante e aprendi, né? Aí comecei como ajudante até que passei a ser operário. Comecei logo arrastando madeira, carregando madeira para o mestre começar o serviço. Aí comecei começando a planar, lavrar madeira com enxó, com machado, né? Aí depois passei a ajudar a construir, a pregar tábua, fazer caverna, fazer tudo. Trabalhava ali no Cabelo Seco mesmo, no estaleiro que tinha lá de Mané Gonçalves, mestre Turquinho, que era o que eu ajudava, era lá. Ficava ali naquele beco ali, confrontei o canto da praça do Cabelo Seco ali, aquele beco ali. Tinha o meu pai, que era Edito, aí ele morreu, quando ele morreu eu era novo ainda, mas já comecei, já tinha começado a trabalhar já. Comecei com ele mesmo. O calafeto era a gente tinha o fazedor, né? O carpinteiro, aí quando terminava, aí passava para o calafate. Aí misturava aquilo, aí fazia a massa, né? Fazia a massa, né? A massa fazia era pó secante, o cré, né? E óleo de linhaça. Aí preparava a massa,
que era para emassar aquelas brechas, né? Aí, para poder pintar. Calafate já era outro objetivo, já era para não entrar água. Aí, naquelas costuras, então, uma emenda era na tábua e outra, né? Aí, então, fazia o calafeto. Aí, os passava breu, aí, quando outros, exigia massa, né? E a massa era preparada com esse equipamento. Era o pó secante, o cré e óleo de linhaça. Aí fazia a massa que era para aplicar naquelas costuras em cima do algodão, né? Aí ia fazer a pintura. Quando terminava, o Calafate terminava de fazer aquelas pinturas, entregava para o pintor, né? Aí o pintor já era outro, né? Aí já fazia outro o serviço dele, de pintura. Aí entregava para os donos. A madeira sempre a gente usava vários tipos de madeira, né? Usava taúba, usava sapucaia, maçaranduba, né? Usava o ipê, a jatobá, a tatajuba, que era uma madeira forte para fazer o barco. A principal que eles faziam mais era a taúba. E o piqui para fazer as cavernas. Tinha ocasião que tinha até mais outros tipos, né? Às vezes comprava variado, né? Aí botava piqui, botava a taúba, botava tatajuba, sapucaia, né? Que era a madeira principal. A primeira estratégia mais formal para que Sodré tomasse a região para si foi a instalação do burgo agrícola. O burgo agrícola, na verdade, representou, como eu disse anteriormente, o instalar do governo do estado aqui na região. O burgo agrícola, ou colônia agrícola, ele foi instalado, iniciado em 1895. Ou seja, existiram várias outras colônias agrícolas instaladas nos interiores do estado. Qual era o objetivo do Sodré em instalar o burgo agrícola na região, além de fortalecer a presença do estado aqui nessa região contestada? Era de desenvolver um processo de produção alimentar, já que muitos agricultores estavam deixando a sua agricultura para produção da borracha. Então, na fala de Sodré, existia uma escassez de alimento. Então, ele passa a criar várias colônias agrícolas nos interiores do estado. Inclusive, algumas se tornaram municípios. Por exemplo, Castanhal, Abaetetuba também, e Marabá não é diferente. Ou seja, contrariando algumas escritas, ele se dá, na verdade, a partir de um acordo firmado entre duas personagens. Lauro Sodré, como era estrategista, ele se utiliza de uma fragilidade política, de um fugitivo político vindo de Boa Vista de Goiás, de nome Carlos Gomes Leitão. Daí a alguns minutos, saltamos no burgo do Itacaiúna. Éramos recebidos pelos colonos, tendo à frente Carlos Leitão, que nos cercava de obsequidades, de modo que compensassem os enfados anteriores. O primitivo estabelecimento onde se asilaram, durante quase um ano, os foragidos das lutas sanguinolentas de Boa Vista, estavam situado bem junto à foz do Itacaiúna. Porém, as febres intermitentes assolaram de tal forma os imigrantes que lhes ocasionaram verdadeira debandada, ficando, porém, a maior parte fiel aos compromissos tomados com o concessionário, que com eles se retirou para formar um novo estabelecimento em agosto de 1895, a 18 quilômetros rio abaixo, na mesma margem esquerda, lugar em que então se achava o burgo.
Mas que, na verdade, o Carlos Gomes Leitão não é ele que escolhe o lugar da instalação do burgo. Ele, na verdade, ele é utilizado por Sodré, ou seja, ambos são de engajamentos políticos semelhantes, ambos são positivistas, né, e entram em um acordo lá, mas, por exemplo, Sodré diz o seguinte, olha, o lugar de instalação do burgo é esse, que era justamente a região contestada, uma região riquíssima em recursos hidrográficos, uma região riquíssima em produtos naturais comercializáveis. Inclusive ele fala, olha, entre a Praia dos Quindangues e a Praia da Rainha, é aqui que deve ser instalado. Ele aceita fazer esse contrato, inclusive em Belém, eles firmam esse contrato concessionário em Belém, em que Carlos Leitão receberia 3 parcelas para desenvolver, para instalar a colônia agrícola aqui, na região do Itacaiunas. Na verdade, Marabá nasceu nas proximidades de 2 rios, o Rio Tocantins e o Rio Itacaiunas. Marabá começou no burgo agrícola do Itacaiunas, que, descendo um pouquinho, 5 a 6 quilômetros, surgiu o Burgo 1, onde inicialmente foi colonizado. Por conta de malárias, que traziam uma febre teçã, que matava muito rapidamente o povo, mudaram-se para um lugar distante, mais a uns 10 quilômetros. E a importância do rio, olha só, o rio era tudo. Não existia outro meio de comunicação que não fosse através de barcos, navegando pelos rios. Não tinha outro, para o norte ou para o sul, apenas de barco. E naquela época, os moradores se serviam de barcos movidos a remos. Algumas viagens eram feitas de Marabá até Belém do Pará, com a força braçal dos remos, né? Então essas viagens eram duradouras, eram muito difíceis. Duravam até 6 meses para ir e voltar. Toda a riqueza de Marabá, ela tem associação com o rio Itacaiunas. Para mim, o rio da beleza, o rio da riqueza, é o rio Itacaiunas. O Tocantins nos auxiliou muito, mas aonde estava a nossa riqueza? No Vale do Itacaiuna. Lá nós encontramos o caucho, a nossa borracha, e também onde fomos explorar a castanha do Pará. E foi o rio esse fator importante que fez surgir também a evolução das embarcações aqui na região. Mas tudo estava associado ao rio. Nós tivemos uma movimentação muito grande a partir da década de 1920, com a exploração da castanha do Pará. Estou falando de 1920, mas vamos lembrar, em 1926, Marabá sofreu uma grande enchente, que é considerada a segunda maior enchente que já ocorreu em Marabá. Vieram representantes do governo do estado para cá. Por exemplo, Deodoro de Mendonça, era o secretário-geral de governo, veio para cá em auxílio aos flagelados da enchente de 1926. E as embarcações foram de fundamental importância para fazer a dispersão, deslocamento das pessoas da área inundada. Algumas pessoas ficaram em suas embarcações. Então, em 1926, nós tínhamos 54 barcos a motores, que iam desde os motores de 12 HP até 60 HP, de barcos que transportavam até 120 barricas de castanha, até os maiores, que transportavam 300 barricas. E em 1926 nós tínhamos 6 lanchas a vapor aqui na cidade. Para se ter uma ideia, a notícia da emancipação política de Marabá em 1913 foi trazida de Imperatriz para cá em uma lancha a vapor chamada A Boa Nova, que por sinal é um assunto que eu tratei
em um programa do YouTube, nos documentários que eu faço, do Entre Histórias. E uma dessas grandes embarcações era pertencente ao senhor Servo de Brito, né? Uma embarcação que tinha 18,5 metros de comprimento. Eu sou o Ramínio Barbosa Santos, filho de Rui Santos e Iracema Barbosa Santos, nascido em Tupiranga, criado aqui em Marabá. A ideia de fazer esse barco de ferro é que eu tinha 7 barcos de madeira. E a madeira, todo ano, você tem que reformar, calafetar, pintar, comprar massa, quando usa massa, quando não usa massa, usa breu, aí passar o breu. E a mão de obra do calafate para fazer algum serviço diarista é caro. Aí eu resolvi fazer de ferro, porque o de ferro não tem despesa de solda, de calafeto. Você soldou, pronto. Vai anos e anos aí sem precisar de calafetar, só tira para pintar, porque a tinta é mais barata do que a mão de obra de calafetar e pintar um de madeira. Aí, como a madeira estava muito caro e difícil, aí o meio ambiente chegou proibindo a tiração da madeira, tudo ficou caro, aí eu resolvi fazer de ferro. Aí fiz esse de ferro aí que eu tenho aí. Nos 9 anos que eu estou fazendo esse barco, porque eu trabalho nele final de semana. A semana eu trabalho na empresa, aí quando é final de semana é que eu mexo nele aí. Esse barco foi começado assim. Eu saí para tomar uma cerveja lá na ponta do Cabelo Seco. Aí foi no bar do Orlandão. Aí lá, tô lá no bar do Orlandão, peguei uma cervejinha em lata e fui lá pra beira da orla, lá no ferro. Encostei no ferro, tinha um leme lá na beira do rio. Aí o Orlandão do meu lado, ele disse: Orlandão, aquele é um leme? Ele disse: o rebocador foi fazer uma manobra aí e caiu o leme. Aí eu digo: eu posso apanhar ele? Pode. Vai levar pra ti. Aí eu peguei meus meninos pra praia na voadeira. Aí eu cheguei aqui em casa e falei pros meus meninos: ó, tem um leme lá no Orlandão. Quando vocês voltarem, vocês põem e botam aqui em cima do flutuantezinho que a gente tinha aqui na beira. Aí tá, eles foram trouxeram, aí ficou aí o leme. Eu digo: vou fazer um barco para esse leme aqui. Aí foi a ideia de fazer o barco de ferro. O leme já era de ferro, inclusive o leme que tá nele. Eu cobri o trem aqui para não ficar no tempo. Daqui de cima você dá na partida, o bicho pega, você faz o comando para frente, para trás, tudo aqui. Onde estava mais barato eu ia comprando. Já com solda, porque o papai era mecânico e a gente sempre estava mexendo com solda, era com maçarico, era com mecânica de máquinas e motores, e assim por diante. Não é para fazer draga mesmo, não. Ele mais é para turismo. Estou querendo equipar ele para passear, para passeio. Eu percebo que quando eu tinha um que era menor do que esse aí tem 25 metros, o outro era 18, que era o Tubarão. Aí o Tubarão, a gente fazia turismo com ele, o pessoal vinha alugar aqui para passear no rio. Olha, no Tubarão, a média é de 25 a 30 pessoas. No Tubarão, que era 18 metros. Esse aí vai ser de 30 a 50, pelo tamanho, né? Já botei 200 soldados dentro do Tubarão uma vez, na Operação Boina. Aí fomos lá pro Landi, com o Tubarão. Aí o soldado descia lá e embarcava no barco. Aí eu levava até perto de São João do Araguaia, saltando na beira do rio, fazendo a desova que eles chamam lá. Meu nome é Félix, né? Sou marabaense, nasci dia 19 de fevereiro de 1968, né? Sou neto de Mestre Olívio, né? Mestre, ele era carpinteiro naval, um dos primeiros carpinteiros naval do município, né? Chegou aqui no final dos anos 20, né? Ele esteve aqui. Meu pai também era carpinteiro naval, meus tios, né? O Luiz Mourão, Félix Mourão, né? Meus primos, eles eram
Calafate, né? Como tinha o Valdemar Calafate, né, cara? E aqui teve vários ciclos econômicos, e um deles, né, usava os barcos, né, que era no tempo do ciclo que é da castanha. E meu avô, ele fazia os barcos, que é da família Contente, né? Tem até aquela rua ali que é a Alquindá Contente. Meu avô fazia os barcos. E meu primo, que era o Valdemar Calafate, né? Ele ia lá calafatar os barcos. Os outros primos, que era esse José de Santo Mourão, mais o Antônio, pintava os barcos, né? Abria letra. Inclusive esse meu primo Antônio, ele ainda é vivo, ele deve ter uns 70 anos. Mora lá no núcleo Cidade Nova. E ele pintava os nomes, achava bacana as letras assim, diferentes, né? Contente. E a gente vai vendo que a parte que é de carpintaria naval, Calafate, né? É uma coisa que está assim, que está sumindo, não tem mais. Eu sou marceneiro e sou um pouco marceneiro. Aqui na Marabá Pioneira é só eu. Então eu trago esse legado que é da nossa família, sabe? De ter ajudado a construir a história recente do município. Meu avô, inclusive aqui na Marabá Pioneira, tem rua que é com o nome do meu avô, que é a Travessa Mestre Olivo, né? Ele morreu dia 12 de dezembro de 1977. Ironia que é do destino, um cavalo matou ele, atropelou ele. Passou uma corda nos pés dele, só arrastando ele, morreu lá na Travessa Mestre Olivo. Num sábado pela manhã, um sábado chuvoso. O meu avô, Mestre Olivo, né? Ele sabe porque os barcos, né? Os grandes barcos, né? Que eles faziam viagem, que é para levar castanha daqui, que é para Belém, eles iam que é de Cametá, né? Vinham de lá do baixo, que é do Baixo Tocantins. Então ele fazia os pentas. Os pentas era que entrava, que é nos rios menores, né? Que era para trazer a castanha no tempo da safra, né? Contente, Tufi, Saliba, que é os libaneses, foi os que chegaram aqui primeiro, eles é que compravam as coisas. Inclusive aqui nessa esquina aqui, nós estamos em frente aqui, tinha uma casa chamada que é de Casa Saturno, né, de onde eles vendiam as coisas que eles levavam para o rio, né. Então ele fez muito barco pequeno, né, Tufi, Saliba, Contente, Mutran, os barcos pequenos, pentas, né, que eles eram movidos pelo motor chamado Arquimedes, chamava Cabeça Quente, era um motor pequeno, um 12, né, que eles iam buscar as castanhas, no tempo dos castanheiros. E o Plínio ele é o último barco desse período, que ele devia ser tombado como o patrimônio do município, que está ali se acabando. O Plínio está aqui na nossa frente, aí já mudando, já vai, que é pro Adilson Gomes, que está lá na Santa Rosa, né, que já migrou de um grande, que é para um médio, e agora temos esses barcos menores. Então é essa aí, sabe? Os 3 barcos estão aí, ainda. O penta é que eles chamam, o penta é porque tem um motor de popa, mas o motor de popa que eles chamam é diferente do motor, esse motor de popa de lancha. Ele é um tipo de motor que ele tem a cauda lá embaixo, que vai pegar a palheta dentro d'água, e em cima aqui tem um volante. E nesse volante tem um rádio, que é onde ele enrola o cordão e puxa para funcionar. É diferente do motor de popa de lancha, que ele tem a tampa que fecha. Isso aí não, fica aparecendo o volante da onde passa o cordão. Então era o quê? O nome desses motores, que eu me lembro, era o tal de Paulista, tal de Mercury e Electrolux. Eu me chamo Félix Urano Gama de Souza, mais conhecido como Tibirica.
Sou marabaense, nascido e criado aqui em Marabá. Nasci em 1959. Meu pai, Bernardino Batista da Silva, mais conhecido como Funga Funga. Além de ser marinheiro naval, ele era calafate, já entregava o barco pronto. Aqui nós tínhamos, nos anos 50, anos 60, anos 70 e 80, o nosso meio de transporte era as embarcações, que eram feitas por esses cidadãos. Calafate e tinha os carpinteiros navais. Eram responsáveis para fazer essas embarcações, para deixar prontinha para elas saírem para fazer o carregamento das castanhas nos castanhais. O meu pai de criação, como calafate, e eu criança, eu já tinha meus 10 anos, eu carregava a maletinha dele. Na maletinha tinha o seu martelo, sua foice, seu serrote, sua enxó, o seu arco de pua. Que o arco de pua é como se fosse a furadeira hoje, que fura a parede, que fura qualquer tipo de madeira. Naquela época nós não tínhamos isso, era no arco de pua. E essa maletinha dele eu carregava e era pesada, não era maneira não, era pesada. E tinha uma escrita, no nome Calafate BBS. BBS era Bernardino Batista da Silva. Trabalhava aqui na beira do rio, trabalhava aqui Aqui nós tínhamos um local que fazia um barco, que era ali junto com o seu Raimundo, o seu Mundico, Rosa, mestre Rosa, o seu Manuel, e tinha outros senhores que trabalhavam fazendo barco, que era chamado de feitor de barcos. Eram os cidadãos que eram responsáveis por esse meio de transporte. Eu, o meu irmão Zacarias, né? A gente trabalhava com meu pai. A gente fazia o algodão na perna, fazia o material de calafetar, era o algodão que vinha inteiro, e a gente tinha que desfiar esse algodão e enrolar ele na perna, fazer o rolo para levar para a beira do rio. Meu pai viajou daqui para Tucuruí, porque nós tínhamos aqui as embarcações, elas saíam muito para Belém, e o meu pai foi Tucuruí dar um alô lá para um companheiro lá, e eu viajei num desses barcos, que era o barco do seu Oswaldo Pinheiro. E, por sinal, ele está até aqui, está aqui na beira do rio. Não tem mais a serventia que tinha. Viajei, foi uma viagem muito bacana, muito sucedida. Meu pai ficou lá e nós ficamos lá em Tucuruí. Ele foi fazer outra embarcação lá para outro cidadão lá, também, que tinha negócio aqui em Marabá, tinha lá e tinha em Tucuruí. E foi muito legal, foi uma viagem muito bacana. Um barco grande, né, que tinha cozinha, né, ele tinha, em cima tinha como se fosse um lugar da gente se divertir, de sentar, para pegar um vento. Mas era um barco de grande porte, dividido, né? Tinha quarto, tinha o local do marinheiro dormir, do comandante do barco dormir, né? Tinha o local da gente dormir também. Era uma embarcação bem dividida, feita por esses cidadãos chamados de carpinteiros navais, né? Tinha comida, uma comida muito gostosa, por sinal, porque aqui a gente tem um modo de dizer que a comida dos barqueiros é uma das comidas mais gostosas que tem, né? Que tinha no passado, né?
sou Janailson Macedo Luiz, historiador, professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e trabalho sobre relações raciais e história aqui da fronteira Araguaia-Tocantins. Quando nós nos debruçamos sobre as fontes, os registros relativos à história de Marabá e relativos à história mais ampla do Sudeste do Pará, ou ainda da chamada fronteira Araguaia-Tocantins, né, no Vale dos Rios Araguaia e Tocantins, a gente se depara com documentos, né, às vezes fotografias, textos como relatos de viajantes, né, que são alguns já são bastante estudados. E nessas fontes, elas, por vezes, mostram, por vezes indiretamente, né, elementos da história das populações negras também aqui, né? Embora muitas vezes não fosse esse o foco, a gente consegue fazer uma leitura dessas fontes, dessas produções, disso que chegou do passado até os dias atuais, né? Além, evidentemente, da oralidade, né, de entrevistas com pessoas mais velhas e outros documentos, a gente consegue ter informações, né, sobre essa presença negra aqui na região. Por exemplo, dentro dessa toda a cadeia produtiva, né, de produtos que marcaram o final do século XIX e o começo do século XX, e a história aqui na local, né, como por exemplo o caucho, a castanha, a própria né, mineração, né, com os minérios situados às margens dos rios, né, a moda mais antiga, a gente consegue perceber uma forte presença, né, de homens negros, também em outros locais de mulheres negras nesse, né, processo, participando desse processo. No entanto, a memória oficial, digamos assim, na hora de se contar a história desse período, por vezes essas pessoas elas acabam sendo silenciadas ou esquecidas ou colocadas à margem, anônimos, né? Mas elas contribuíram fortemente com a construção de cidades como Marabá, com a construção da história, né, local, da história regional também. Toda essa questão do transporte, né, de pessoas e mercadorias pela via fluvial, você tem, né, diversos registros com uma forte presença de pessoas negras, né? Por exemplo, homens negros trabalhando, né, enquanto canoeiros, né, trabalhando nos barcos, trabalhando todo o processo da locomoção, né, dos produtos, né, em destaque a castanha, né. Foca-se muito em figuras como aqui em Marabá, por exemplo, o Francisco Coelho, né, que é considerado um dos fundadores da cidade. Foca-se e até mesmo na produção, né, de alguns viajantes que são conhecidos, né, que têm obras muito importantes. A gente acaba esquecendo de contar a história dessas outras pessoas, né? Por exemplo, como seria possível fazer esse transporte, né, da castanha e toda a questão da comercialização que era feita através dos rios, né, por décadas e mais décadas, sem a presença, né, sem a força de trabalho, inicialmente de muitos indígenas, né, de grupos diversos que colaboraram nesse processo e cada vez mais com o passar do tempo de muitos homens negros, né? Então quando você pega, por exemplo, alguns registros da época, por exemplo, livros como de viajantes como Henri Codreau, por exemplo, que tem obras muito importantes sobre a partir de viagens que foram realizadas no finalzinho do século XIX aqui os rios Araguaia, Tocantins, Itacaiunas, entre outros, se depara com gravuras com as imagens das pessoas que faziam parte faziam o trabalho, né, a força de trabalho presente nesse processo. E aí você vê diversos rostos, né, de homens negros, por exemplo, né, que eram os barqueiros, né, que faziam essa locomoção e enfrentavam no dia a dia, né, todo esse desafio, né, para o comércio na época por exemplo, do Morro de Itacaiunas, na época também conhecido com a época da extração do caucho, para a época do auge da castanha, né, das várias décadas do auge da castanha aqui em Marabá,
era fundamental essa presença, essa atuação de homens negros, por exemplo, nessas funções enquanto barqueiros. E isso está vinculado muito fortemente ao contexto do pós-abolição, né? E aí não é à toa que a gente tem, né, como, por exemplo, um dos bairros originários, né, que na Velha Marabá, o bairro do Cabelo Seco, né, que é muito marcado por essa questão, a história das mulheres negras que estavam, né, aqui presentes e que geraram a denominação do bairro, né? Quem eram as lavadeiras que lavavam as roupas, né? Algo que muitas vezes não é lembrado, né? Que lavavam as roupas, são tão importantes na época. Quem era no cotidiano as bezedeiras, né? As parteiras, eram em grande medida essas mulheres negras, e no que tange a locomoção pelos barcos, era em grande medida também esses homens negros, né? Que enfrentavam, né? Imagina o desafio, por exemplo, de você atravessar aquele caminho lá do Pedral do Lourenção na época, que já era muito conhecido na época, né? Há o local, a localidade chamada, né, de Quindangues, né, aqui em Marabá, né, segundo os relatos, né, do outro lado, né, ali próximo ao que seria o bairro da Amapá hoje em dia, né, mas que demonstrava muito dessa presença negra nesse início, né, nessa formação inicial de Marabá, e também nesse momento todo esse elemento que envolvia a cadeia produtiva, né, da castanha, que envolvia o transporte de pessoas, né? Envolvia o transporte de sonhos, de objetivos de vida, né? E que ajudaram na construção aqui de Marabá. Caíra Comprida, aí passemos Serrotão, passemos a volta da Goiaba. Agora estamos aqui na 33, que antigamente era Sapucaia. A experiência foi ótima, eu revivi nos tempos mais jovens, às vezes como proeiro, às vezes como curãozeiro, que eles chamavam, né, o tirador de água, e piloto mesmo. Em piloto a subida foi ótima, espetacular, eu vinha revivendo cada caminho, cada pedra, e chegamos até aqui, nós estamos aqui na confluência do rio Itacaiunas com o Sororó, né? O Sororó está aqui à esquerda, o Itacaiunas está aqui à direita. Para mim foi espetacular, foi ótimo, foi reviver 42 anos atrás. E relembrar também aqui os guerreiros, pilotos e os mecânicos, os calafates, né? Muito calafate, que trabalhavam aqui, que ainda hoje ainda tem deles vivos. Estou também aqui com o meu amigo Caboclo Fecheira, conhecido como Xengo, mestre Xengo, que ainda está no nosso meio aqui, conhece muito, mas emocionante, né? Oh, barqueiro, quem te deu esse congá? Foi o vento lá da praia, saudando Iemanjá. Barqueiro, teu canto é triste, lamento me faz chorar. As águas são serenas, banzeiros vem me beijar. Não vai mais ressurgir, o barqueiro é meu canto.
vai mais.